E aí, galera, pense, estamos aqui para isso, numa distribuição Cepos do Igor. Para você que não me conhece, chegou aqui de paraquedas, eu sou Igor Fernandes, eu sou um ator de teatro, mas que assim como você, ama os quadrinhos. E então, se você gosta desses conteúdos, deixa teu like, se inscreve e simbora, aviões, meus amigos, para falar desse personagem, como você viu aí no título, porque, querendo ou não, assim, tava conversando com os amigos meus, eu converso muito com esses dois rapazes maravilhosos, que é o Robson Brandão, do canal Na Minha Estante HQs, e João Alves, do canal X Mentalmente. E aí a gente conversando sobre fases célebres de personagens, eu me lembrei que um tempo atrás eu havia feito alguns vídeos de recomendações de quadrinhos fora do senso comum. Por exemplo, eu fiz um vídeo da Mulher Maravilha e indiquei 5 quadrinhos para além da fase do George Pérez, que é muito conhecida da personagem. Também fiz um vídeo de mangás do Akira Toriyama que iam para além de Dragon Ball e Dr. Slump. E assim agora também, por que não fazer um para Batman, o Homem Morcego? Então, deixa teu like, se inscreve se você gostou desse tema desse vídeo de hoje. E simbora, aviões, né, para valer, agora sim, com Gordo de Gás. O que é que acontece? Aqui são indicações que basicamente são de histórias que ou não são tão conhecidas, ou a galera às vezes não deu muita importância porque não estava no hype de alguma coisa. Então, sim, vai ter capa dura, não vai ter capa dura, vai ter história antiga, vai ter história mais ou menos, vai ter história recente e assim por essa vai, tá? Algumas dessas indicações, inclusive, foram presentes do meu amigo Robson Brandão, que praticamente já é um patrocínio para esse canal. Então, um abraço, meu amigo, como sempre, ajudando, fortalecendo. Porque assim, o Robson, ele tem um negócio que é o seguinte, ele me critica muito. Ele diz assim: Igor, você lê muito pouco Batman. Tome aqui uns 10 quadrinhos de Batman para você ler. Aí eu, eita, eu gosto de crítica, é assim. Então, bora. Primeira indicação aqui. Não, essa aqui não foi presente do amigo Robson, essa aqui foi eu que achei por conta própria. Batman, a Guerra da Secessão. Isso aqui é o seguinte, isso aqui é um Elseworld, como é chamado na DC Comics. Como seria se o Batman tivesse surgido na Guerra da Secessão, que aconteceu de fato na história dos Estados Unidos. Então você vai ter um Abraham Lincoln como presidente, tentando resolver a situação com os rebeldes, e convocando o coronel Bruce Wayne, que até então se veste de Batman ou de Homem-Morcego, porque ele teve esse presságio antes da chamada do presidente. Então você vai ver ele embarcando e indo junto nessa empreitada de recuperar alguns artefatos roubados. E ao mesmo tempo investigar o que está realmente acontecendo. Tem muito plot twist nessa história, então eu não tenho como contar muita coisa. O que eu posso dizer a vocês é que o destaque aqui vai para a arte e finalização do José Luiz Garcia Lopes, mas com roteiro e arte de Elliot S. Magin, que já tem histórico com Batman, e a arte do Alan Weiss, enfim. E aí, vamos lá. Aqui a gente vai ter o seguinte, aqui a gente está na esperança, né, a próxima indicação, de que ela aconteça nas histórias ou da saga do Batman ou por meio de uma publicação à parte, que é Batman Legado do Demônio. Aqui é o que complica porque você tem que ter muito background, né? Você tem até então Cataclisma e Terra de Ninguém, que deixou Gotham City em uma situação de calamidade tremenda. E como consequência disso você vai ter ali também o arco Contágio, que no momento que eu estou gravando esse vídeo, foi publicado pela própria Panini Comics e que tem vídeo do amigo Robson Brandão na minha estante HQ recente desse material do Contágio. Então o Legado do Demônio, ele é logo em seguida de Contágio. E o que você vai ter? Você vai ter mais um novo confronto de Ra's al Ghul com Batman para tentar resolver essas pontas soltas da fase Contágio. Mas dá para ler numa boa, por quê? Porque o grande barato aqui é você ver o que acontece nesse decorrer, que é o próprio Batman indo até o encontro de Ra's al Ghul e descobrindo que o Bane não só está vivo, solto, como está aliado do Ra's al Ghul. Aí quebra por terra muita gente que diz assim:
Ah, o Nolan não tem nada a ver ele ter colocado essa relação do Bane com o Ra's al Ghul. Tá aí, ó, tá aí, ó. O Bane, ele virou noivo da Talia al Ghul e ele se torna quase como esse herdeiro do Ra's al Ghul, como esse filho amado. E aí você vai ter finalmente a revanche do Batman com o Bane. Não o Batman Jean Paul Valley, o Batman Bruce Wayne. E aí, meu amigo, de longe, para mim, foi o ponto alto dessa saga. É o que vale você ter essa saga nas suas mãos. E aí, lógico que com essa toada, Legado do Demônio acaba sendo um material que, por enquanto, você só vai encontrar nesses formatinhos. Então, a esperança de que a Panini... Peraí. A esperança que a Panini republique é muito grande. Então, Panini, desde a arrumação, Panini, republica Legado do Demônio, que essa história é boa demais. Você vai ter a Caçadora, você vai ter o Asa Noturno, você vai ter o Tim Drake, você vai ter todo aquele cast dos anos 90, você vai ter aquele visual incrível do Batman, estilo... Cadê? Deixa eu mostrar aqui. Aquele estilo do Batman Michael Keaton, todo de preto. É bonito demais, meu parceiro. E é lógico, né? O grande confronto, o grande momento que a gente esperava. Assim, eu esperei muito na época, quando eu li a primeira vez. Eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito emocionado. Deixa eu pegar aqui uma página bem boa, mas que não dê spoiler, porque senão o povo me esculhamba, porque agora o povo tem essas frescuras. Então, peraí, deixa eu ver, tá aqui, ó. Aí você tem, ó, Batman, Bruce Wayne e Bane, meu parceiro. Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Tá pensando o quê, né? Chega, né? É, meu amigo. Agora, claro, né? Se fosse uma publicação melhor, a gente ia poder ter um acesso melhor às cores, né? Mas muito bem. Vamos adiante. Batman e Houdini. Que a gente tem aqui, eu por enquanto nessa lista, eu vou adiantar que só vai ter esse crossover. Porque eu tenho planos de fazer um vídeo só de crossovers. Aí eu posso também até trazer esse aqui de novo como gancho de por que eu fiz o vídeo de crossover. Mas vamos aqui. Batman Houdini. Aqui é o seguinte, aqui antecede a um crossover aqui mais recente, que é Batman e Dylan Dog, para provar que não é a primeira vez que o Batman se encontra com outra personalidade ali na vibe de outras áreas que não sejam de super-heróis. Para quem não sabe, o Houdini é um grande mágico e eles estão juntos numa empreitada, numa investigação. E que, diga-se de passagem, a narrativa disso aqui é formidável. Além da própria arte ser também muito boa, né? Encontrei esse material, inclusive, lá na Albaniza HQs e outras mídias. E além da história ser muito envolvente e de ser muito inteligente, logicamente que a arte desse material é também de tirar o fôlego. Você vai ter o Batman. Quem é esse Batman que está aqui? É aquele Batman da série de 1899, 1869, uma coisa assim. Que é aquele Batman que caçou nessa primeira história que eu estou tentando lembrar o título. Que aí quem puder me corrigir nos comentários eu agradeço. É o Batman que perseguiu o suspeito de ser o Jack Estripador. Então você vai ter uma arte muito interessante e esse Elseworld dessa versão do Batman em uma outra época. Pois muito que bem. Aqui ela já foi republicada, inclusive na própria saga do Batman, na primeira temporada, que é o Batman no Brasil. Só que ela foi publicada no Brasil pela editora Abril numa espécie de encadernadinho, tá vendo? A marmota. Não, Batman no Brasil, meu parceiro. Por quê? Porque aí o destaque era o Batman indo, caçando uma vilã dele, né? Uma vilã que fugiu do Arkham, para variar. E ao mesmo tempo que ele está caçando essa criatura, ele vai parar no Rio de Janeiro. E aí eles se confrontam com um outro cara. E após ir, né, a caça dessa vilã no Rio de Janeiro, você vai ver que ele vai parar nas próprias favelas do Rio de Janeiro, que são retratadas de uma forma muito diferenciada, assim. Não é como se eu tivesse... Deixa eu pegar aqui uma imagem. Não parece, assim. Os caras não fizeram a pesquisa direito, não. Mas é no mínimo intrigante. Eu acho essa história super divertida. Aí ele encontra com um outro cara, e aí a coisa toma outras proporções, a ponto do próprio Batman ir parar lá na Amazônia, e enquanto tem vários delírios
durante a história. A história é super divertida, é arte do Gianparo. Que mais? Deixa eu ver aqui, pegar aqui a equipe criativa. A arte fica alternando entre o Gianparo e o Noam Brainfog, né? Com roteiros do Peter Milligan, às vezes, e roteiros. Roteiros do Peter Milligan com Gianparo e Noam Brainfog na arte. Pois muito bem, vamos aqui para essa daqui que é uma indicação, que aqui sim, agora sim, foi presente do meu amigo Robson Brandão, que é Batman peraí, deixa eu virar aqui. Batman no Asilo Arkham. Aqui é uma continuação direta do Asilo Arkham, uma casa muito louca, né? Aquele Asilo Arkham que a gente conhece, que é muito famosa e que todo mundo só fala bem porque é realmente chover no molhado. Mas aqui é o seguinte, embora ela seja bem mais cara de mensal, né? Porque ela não é uma graphic novel, ela tá dentro das mensagens do Batman da época. Querendo ou não, essa aqui, cadê? Pra pegar aqui a parte 1. É o seguinte, o Batman, ele é preso no Asilo Arkham e tratado como louco pelo filho do o Arkham anterior. E aí, meu amigo, assim, você não vai entendendo nada. Como é que o Gordon deixou isso acontecer? Como é que as coisas tomaram essa proporção? Tem um assassino que tá matando, aí a suspeita é que seja o Victor Zsasz. E você fica intrigado porque você não entende por que o Batman não foge, por que ele não tá conseguindo fugir. Você vai desconfiando das coisas, e aí as coisas vão sendo reveladas, mas até elas serem reveladas, é gostosinho de acompanhar essa trajetória. Por isso que eu gostei muito da leitura, porque embora tenha algumas coisas meio óbvias, mas ela proporciona o entretenimento de te prender e te manter ali naquela investigação, que embora seja mais fraca, né, até mesmo enquanto arte mesmo, mas você fica naquela coisa de, poxa, eu quero ver até onde é que isso vai dar. Quando você descobre o que realmente o que está acontecendo, não é uma surpresa tão grande, mas não deixa de continuar sendo divertido, que aí você quer ver agora o Batman não é assim, se vingar, mas você faz questão de ver a reviravolta. Pronto. Basicamente é isso. Esse aqui já é mais recente, também é presente do meu amigo Robson Brandão, que veio até naquela caixa, que agora eu tô sem a caixa aqui, que é com roteiro do Mark Silvestre e a arte, né, roteiros e ilustrações do Mark Silvestre e cores de Arif Prianto. Essa história aqui é super simples, mas a arte do Mark Silvestre aqui traz um frescor, uma sensação muito boa de um Batman bem raiz, de um Batman moderno, bem assim, estilo anos 90, início dos anos 2000. Você meio que, querendo ou não, não tem como não se animar. A história é relativamente meio sem pé nem cabeça, porque você tem uma espécie de pessoas que pegam um vírus, que vírus se transformam em coringas. Mas assim, essa aqui é o tipo de história que, a meu ver, o que instiga mais, além do mistério, é você ver o dinamismo, é você ver o frenesi da história. E eu fiquei tão entusiasmado que, logicamente, que no devido tempo, né, eu vou caçar as outras duas nessa vida bandida. Então, quando eu tiver as três, eu faço um review com gosto de gás dessa história, que é Batman e Coringa, a dupla letal. Pois muito bem. Perdão. Aqui nós temos aqui outro presente. Rapaz, aí eu assim, é isso, macho. Esse é como eu te falei. O Robson me critica muito. Ele diz, Igor, mas pelo amor de Deus, tu não fala de Batman. Tome aqui um Gotham 1 no seu aniversário pra você ler. Que muito legal, cara. Que foi uma surpresa da surpresa da surpresa, né? Que a gente tava vindo de um evento, aí chegou, né? Nós dois vindo desse evento, aí daqui a pouco. Eu não gosto de falar do meu aniversário, não. Eu vou assim. Eu comento assim, como que diz assim? Vou comentar daqui a 2 meses antes, que é o tempo que as pessoas esquecem. Pronto, mas o Robson não esquece que ele também é virginiano. Enfim. Aí o que é que acontece? Lendo Gotham ano 1, qual é a sensação que você tem? Se você não for um bate fanático treslocado, você vai achar interessante, porque aqui nós temos algumas coisas ambíguas, né?
como a relação do Brand Slan Bradley, que é um detetive que surgiu na época da revista Detective Comics, ali nos anos 30, anos 40. E você tem uma Gotham que é ali meio que preenche aquele vazio de pós a morte Não, perdão. Ele é antes do surgimento do Thomas e da Martha Wayne, da família ali que são, digamos, que seriam os avós do Bruce Wayne, que é o Batman. E você tem um Slan Bradley que está no hospital contando a história para o Batman de como foi, como é que Gotham City se tornou o que é hoje. Isso nos coloca num lugar de ficar pensando, cara, então existe uma relação entre o Batman e o Slan Bradley que pode ser até mais do que só dois detetives que viveram épocas diferentes na mesma cidade. E aí você vai vendo que Gotham City vai sendo desvelada, a gente vai conhecendo todos os meandros de como ela surgiu, de como surgiu o Beco do Crime. Eu achei fantástico esse quadrinho. Agora, para isso você precisa ser um fã razoável e ponderado. Porque aí, claro, você pode ter esse material como para preencher a sua cronologia, ou você pode encarar ele como um Elseworld, sem problema nenhum. Aí vai dar seu critério como leitor e fã do personagem. E aí aqui, né, como último presente do meu amigo Robson Brandão, Batman Gritos na Noite, não é da noite, porque uma vez eu falei desse quadro em outra lista, aí o pessoal me corrigiu que não era da noite, era Gritos na Noite. Aqui você tem a primeira história onde a gente vê que o Gordon se torna o comissário, e assim que ele se torna comissário, ele tem que resolver um caso de um serial killer, que, diga-se de passagem, coloca em xeque a eficiência da dupla dinâmica Gordon e Batman. E, logicamente, também coloca também em xeque a figura do Batman como essa criatura da noite, como essa lenda urbana que existe em Gotham City. Foi republicado recentemente em capa dura, então, querendo ou não, está relativamente fácil de encontrar até o momento que eu estou gravando esse vídeo. Mas, querendo ou não, né, eu não tenho frescura, e quando a gente ganha presente, a gente fica feliz, né? Então, assim, eu gostei muito dessa história. Tem um easter egg que eu achei interessantíssimo. O vilão da história tem uma certa reminiscência, certa noção, um conceito parecido com o do Batman do Bob Kane, não do Bill Finger, né? Que raramente recebe crédito no personagem. Então você vai ter ali uma versão do Batman, uma versão de vilão, parecendo com aquele versão do Batman do Bob Kane, que é loiro, de roupa vermelha, bem sem graça mesmo, né? Achei proposital, achei interessante, achei no mínimo intrigante. Sem falar na própria arte, que é de fato uma arte sombria, e é o tipo de coisa que assim, você não vê muito hoje em dia, né? Esse tipo de arte sendo explorado, o que é uma pena. Então, por isso que a gente acaba tendo que apelar para obras mais próximas ali do final dos anos 90, início dos anos 2000. Deixa eu pegar aqui uma imagem. Poxa, só porque eu comecei a folhear. Tá aqui. Vou pegar só essa página aqui. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Pois muito que bem. Aí a última indicação aqui é um que tá assim, né? Tá meio que recente e a galera não deu muita importância. Aí eu acho que, enfim, é uma pena, né? Acho que quem gosta de Batman gosta dessas oportunidades de ver esses personagens juntos. E eu gosto muito de quando tem histórias com o Batman e o Ra's al Ghul. E aqui nessa publicação a gente tem a trilogia do demônio, que são 3 graphic novels de encontros do Batman com o Ra's al Ghul e todo aquele universo do demônio, né? Que é o próprio Ra's e a sua Liga do Demônio. Então você vai ter a primeira graphic novel, que é Filho do Demônio, é onde você vai ter ali aquele gancho que faz nascer o Damian Wayne. E não só isso, como é a primeira graphic novel feita para o Batman. Você vai ter a segunda, que é A Noiva do Demônio, que é uma história que, separadamente, se você for tentar encontrar, vai ser bem difícil.
Na minha opinião, a das 13 é a mais fraca, mas não quer dizer que seja ruim. Porém, é muito difícil de achar, assim. Então, eu achei essa publicação um acerto da Panini de juntar essas 3 histórias, já que a segunda graphic novel é muito difícil. E a terceira graphic novel, que é O Nascimento do Demônio, que é a origem do Ra's al Ghul, que embora tenha algumas inconsistências com a primeira graphic novel, com o que é contado de origem do Ra's na primeira graphic novel, é assim, eu pessoalmente eu ligo foda-se e vou ler, porque eu gosto muito dessa origem, com uma arte lindíssima do North Fall. Eu não dava nada pelo North Fall nas mensagens do Batman na minha época de criança, de moleque, mas quando eu li isso aqui, eu fiquei assim, digo, meu irmão, meus amigos, esse North Fall é do balacobaco. Então, querendo ou não, assim, das 3, essa é a minha graphic novel favorita. E é claro, né, o próprio Filho do Demônio também é uma história muito boa. Eu acho que ela é até muitas vezes hoje em dia subestimada. A trama é intrigante e você vai ver pela primeira vez o Batman vislumbrando largar Gotham City para viver com a Talia. E assim, né? Quem que não ia querer viver, meu amigo, com uma mulher dessa aqui? Que aí, assim, Gotham. Ah, de Gotham City, amigo, eu quero é a Talia algum, meu amigo, tu é doido. Então, então é isso. Essas foram as minhas indicações de leituras do Batman fora da caixinha, vamos chamar assim, né? Que por sua vez, né? Nos trazem para esse lugar, um lugar até meio que diferenciado, né? Assim, leituras que nos colocam num lugar assim fora do comum, fora da zona de conforto de ler esse personagem. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessas indicações, deixe nos comentários o que é que você também tem de recomendação aí. Eu sei que deve ter gente que vai dizer assim, mas faltou isso, faltou aquilo, faltou isso. Por que você não comentou isso? Por que você não comentou esse quadrinho? Porque eu não tenho, né? Mas se eu tivesse, né? Então, se você quiser me presentear, viu? Estamos aqui para isso, ó. Me dê, papai, que eu vou dar uma garrafa. Então, um beijo, um abraço, fique com Deus, tenha um ótimo domingo, uma ótima semana e até a próxima. Pá, 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 pá.